Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E vamos de imediato aqui anunciar o nosso primeiro convidado do programa dessa semana, que é o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, muito obrigado pela tua presença. Eu que Combinamos agradeço. hoje a cor, né, Tia? Tá A aparecendo, né? modalidade. Aham. Pô, tá bacana. Eu acho que o branco dá um destaque especial. Branco e cabeça branca também, né, Tia? Eu ainda não Tu tô te de cabeça prepara, né? branca, eu ainda não tô, mas eu gosto do branco por causa da leveza da cor. É verdade, é verdade. Fica muito bonito na tela. Bom, o Dr. Gustavo Bernardi tem trazido aqui assuntos importantes para quem mora em Porto Alegre. E, de certa maneira, serve como modelo para municípios, enfim, porque trata das questões de relações da comunidade, da sociedade, do indivíduo, né, com a prefeitura da sua cidade, no caso de Porto Alegre. Temos aí, né, o Bernardo, agora dia 1º de novembro vai ser lançado o programa Recupera Porto Alegre. E tu tens falado a respeito disso aí. Me parece que esse aí vem trazer grandes novidades mesmo. Isso, Silvio. A gente já vem falando há bastante tempo É. disso no teu programa. O primeiro Recupera Poa foi ainda na pandemia, né? Então, qual é o objetivo do Recupera Poa? Sabe que o município tem como fonte de renda três tributos, né? O ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, né? E ele traz também o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade do Bem Imóvel, né? Então, muitas vezes, né, o cidadão, a cidadã, a empresa, enfim, está em dívida com o município por qualquer um desses tributos, né? Porto Alegre vem, já pelo quinto ano consecutivo, trazer programas de recuperação, programas de parcelamento dessas dívidas. Tu sabe, Silvio, que muitos negócios imobiliários deixam de ser feitos porque há certidões negativas, né, emitidas pelo município com relação ao ITBI, com relação ao ISSQN, né? E isso impede, né, na sua grande maioria das vezes, isso impede que tu possa fazer a transação imobiliária, né? Porque tu não tira a certidão. Emperra a tua vida toda, né? Porque, na verdade, um negócio desse, às vezes, está querendo mudar de localidade, de cidade, dá um problema. Isso, e muitas vezes É. tu está querendo regularizar uma construção em cima do teu terreno e tu também não consegue por causa das dívidas, né? Então hoje nós temos o parcelamento normal do município de Porto Alegre, que tu entra ali no site da Secretaria da Fazenda e faz um parcelamento normal, que vai até 60 meses, sem desconto nenhum. Tem uns juros de 6% e você tem uma taxa ali chamada TJLP, taxa de juros de longo prazo, para parcelar, tá? Porém, agora, dia 1º de setembro, a gente vai estar em vigor com o que a gente já está chamando de Recupera Poa 2025. Eu até fiz uma colinha aqui para te entender bem, para os nossos telespectadores entenderem bem. Então, o programa Recupera Poa tem 90% de desconto para quem está pagando dívidas à vista. Então, olha, é interessantíssimo, é o maior desconto que nós já tivemos aqui no Recupera Poa. 90% de desconto para pagamento à vista. Mas nós temos 85% de desconto para parcelamentos de 2 a 6 vezes, nós temos 80% de desconto para parcelamentos de 7 a 12 parcelas e nós temos 40% de desconto para parcelamentos de 13 a 60 vezes. Ok? Aí está incluído IPTU, ISSQN, ITBI e todas as taxas municipais que, porventura, a pessoa pode dever. Tá? Mas nós vamos além, porque pela primeira vez a Câmara Municipal de Porto Alegre está analisando um projeto de lei para aumentar esse parcelamento e trazer o que a gente chama de regime especial de parcelamento. Nós tivemos, há alguns meses atrás, a autorização judicial, através do STF, dos programas de parcelamento que são especiais. São aqueles que você se dirige até o fisco e negocia um parcelamento. Então, em Porto Alegre, tudo indica que a gente vai ter um parcelamento de até 80 parcelas, com até 50% de desconto nos juros e na multa. É o maior parcelamento que a gente já teve, né? Então, você imagina que você tem uma dívida de IPTU muito antiga que está assoberbada ali de juros e de multa, você vai poder postular esse parcelamento, negociar a capacidade de pagamento em até 80%, em 80 parcelas
e já pagando a primeira parcela, no mês seguinte você já tira a certidão positiva, né? Então, você deixa de ser devedor do fisco, pode transacionar aquele imóvel, pode regularizar a construção sobre aquele imóvel, pode incorporar este imóvel, pode fazer o que quiser com o imóvel, né? Porque ele vai estar regular à luz do débito fiscal municipal. É muito importante, se prepare, esses parcelamentos vão poder ser feitos diretamente na Fazenda Municipal a partir do dia 1º de setembro, e tudo indica que até 31 de outubro você poderá fazer o parcelamento, inclusive o requerimento de parcelamento especial, Silvio. Na verdade, né, doutor Bernardi, esse programa da Prefeitura de Porto Alegre, de certa maneira, reconhece a realidade hoje do mercado. Ou seja, nós temos aí, segundo dados do IBGE, mais de 70% da população brasileira ativa e endividada. Tá? Uhum. Então, esse aí é um programa que vem ajudar, né, essas pessoas. E se tu for observar os negócios imobiliários que acontecem na cidade, na sua grande maioria entre pessoas físicas, né, é muito grande o entrave que esses negócios sofrem por conta de dívidas fiscais. Às vezes, Silvio, tu está vendendo aquele imóvel ali, mas a tua dívida fiscal é de um outro imóvel, né? Mas isso impede que tu transacione. O comprador não vai se sentir seguro, ele não vai conseguir tirar as certidões e tu estás devedor de um outro imóvel, né? Então é muito importante que as pessoas passem a se aproveitar, se utilizar desses parcelamentos, porque eles vêm num regime especial de parcelamento, eles estão realmente agressivos do ponto de vista dos descontos, né? E valem muito a pena, porque regulariza a sua situação perante o fisco municipal, Silvio. Bernardo, eu não sei se deve ter conhecimento, eu tinha lá atrás, agora não tenho mais acompanhado isso. Qual é o principal item de receita da Prefeitura? Hoje, no município de Porto Alegre, é o IPTU. É o IPTU. É o IPTU, tá? Uhum. Nós temos um tributo municipal que é o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, né? Que são os prestadores de serviço, né? Mas ele ainda tem uma receita pequena e ele tem uma das maiores inadimplências do Brasil, é o ISSQN no município de Porto Alegre, né? É muito grande, né? As empresas sofrem muito com isso. Mas a maior fonte de renda do município é o IPTU. É o IPTU. Bom, outra coisa, o Bernardo sempre quando vem aqui, ele é um cara muito bem informado nesta área do mercado imobiliário. Então, eu vou perguntar para ele o seguinte, alguma novidade por aí nos empreendimentos que estão programados a serem realizados? Sim, nós estamos tendo, não sei se tu tem acompanhado, mas nós temos ali a região da Orla do Guaíba retomando, né? Tivemos essa semana o lançamento de 2 empreendimentos na modalidade loft, né? Que são apartamentos pequenos, né? Via de regra destinados aí a estudantes ou a empresários que vêm com curta duração, né? E nós estamos percebendo uma retomada muito forte da cidade de Eldorado do Sul, né? Nós já falamos muito aqui de Eldorado do Sul, que Eldorado do Sul tinha projeto para enormes empreendimentos imobiliários, deu uma segurada nos últimos 2 anos, né? E esta semana a gente percebe a retomada. Por exemplo, essa semana são 4 condomínios que estão já alicerçados para Eldorado do Sul. Condomínios de altíssima renda. Por quê? Porque Eldorado do Sul se tornou uma cidade muito fácil de tu chegar e de tu sair, em razão da nova ponte do Guaíba, em razão de aquilo ali ser uma rodovia federal, é rápido de chegar. Até de barco, né? Tem barcos aqui. Então, um desses empreendimentos vai ter uma marina e o Katsu, o catamarã, vai chegar até lá, né? Já está tudo organizado para isso. Então, é a retomada daqueles locais, Silvio, que sofreram muito com a enchente, né? Sofreram muito com a enchente. Aliás, eu acho que Eldorado foi a que mais sofreu, né? Pô, a cidade ficou 90% submersa, 92% submersa. Bernardo, pelo que eu vejo, assim, esses empreendimentos que já estavam lá e ficaram mais ou menos congelados, mas estão sendo retomados, quer dizer, parece que não houve o fator enchente, né? O evento enchente não abalou os empreendedores. O que acontece, Silvio? Por que vai ser um pouco mais demorado? Porque as bases negociais estão todas sendo revistas, né? Então, aquela negociação
que o terrenista tinha com o empreendedor imobiliário, com a empresa que vai fazer a construção, tinha uma base negocial pré-estabelecida. A enchente veio e hoje as empresas estão renegociando essas bases negociais. Então, se antes tu tinha uma cota terreno de 35%, hoje a empresa quer trazer para 29%, 28%, 30%. Então, tu tem que renegociar tudo isso. Vai ter um tempo de maturação, essas coisas vão ter que acontecer, né? Mas o que me parece é que os negócios não vão parar, né? Ou seja, o DIC da cidade está saindo. Se nós formos observar aqui, Eldorado do Sul, Sapucaia do Sul está tendo também bastante investimento, né? Então, essas cidades próximas de Porto Alegre, com uma característica de dormitório, ou seja, onde determinado tipo de pessoa vai morar lá para vir trabalhar em Porto Alegre ou até fazer o home office, que é o que está acontecendo muito aqui agora, essas cidades vão retomar, né? E muito interessante agora é o quarto distrito, né? Tem uma empresa paulista que se associou com uma grande empresa gaúcha, que fizeram um enorme projeto lá em São Paulo e está vindo para aplicar recursos, construir no quarto distrito, né? Aproveitando essas regras legais específicas que a gente tem ali para o centro histórico e para o quarto distrito, né? Então isso é muito interessante, porque é tu usar a legislação a teu favor, né? Usar o benefício fiscal a teu favor e desenvolver projetos que hoje Porto Alegre precisa. Tá? Eu acho que o quarto distrito me parece ser... Quem olha para o quarto distrito e olha para Cuba, é uma região cubanizada em Porto Alegre, né? Porque prédios feios, uma coisa bem de comunismo mesmo, né? Quer dizer, uma coisa atirada, sem modernidade, sem atrativo, né? Sem asseio. Sem asseio, é uma coisa feia, uma coisa suja, fedorenta. Eu passo muito aqui, porque a TV fica aqui próximo e tal. Então, às vezes, a gente fica assim, olha, não dá para passar lá. Então, tu desvia, ou seja, o quarto distrito precisa desta modernização. E está mudando, Silvio. Se for observar hoje, né, eu que gosto muito de sair para comer e tal, nós estamos tendo a inauguração de restaurantes no quarto distrito, bons restaurantes, quase que toda semana, né? Quase que toda semana. Então, isso é tu voltar a trazer o consumidor para aquela área, né? Claro, o mercado imobiliário ele demora um pouco mais porque são investimentos muito pesados, né? Mas o quarto distrito, se nós não tivéssemos a questão enchente, hoje estaria completamente diferente já. Tá? Teria retomado lá atrás, né? Claro, teria retomado. E eu tenho certeza que ele vai voltar. Ele vai vir, né? Desde que o município continue privilegiando essas regiões. Entendeu? Tu tem que dar incentivo para o cara ir para aquela região. Entendeu? É por isso que é importante a gente colocar, como administradores, eu sempre falo isso, né, o Bernardo, aquele cara que tem uma visão de uma cidade moderna, avançada, com uma visão futurista até da cidade. Porque nós já tivemos experiências aqui, né, que travaram Porto Alegre. Ao longo de muitos anos, 16 anos, travaram Porto Alegre. Não adianta tu pensar só no imposto se tu não der condições do empresário ganhar dinheiro para pagar o imposto. Essa é a máxima do mercado imobiliário. Tu tem que poder ganhar dinheiro para poder pagar o imposto. É assim que funciona. Bernardo, um grande abraço, até a próxima. Obrigado pelos esclarecimentos aí, que é importante, né, trazer esses dados, até porque eu não vejo outro programa de TV ter alguém que traga exatamente a questão que diz respeito às relações nossas, né, com o município, que é importante, onde quer que tu esteja, tu tem uma relação com o município, sobretudo com a administração e principalmente com a Secretaria da Fazenda do município. Um abraço e até a próxima. Um abraço. O nosso Economia e Desenvolvimento recebe hoje o nosso comentarista, empresário, pensador, Wesley Lacerda, homem lá de Recanto Maestra. Aliás, eu vou dizer que o Tavi, o nosso editor aqui está de prova. Tavi, eu estou louco para conhecer Recanto Maestra, viu? Um dia nós vamos chegar lá. Até porque o Wesley, o segredo daqui, ele está indo para o exterior, vai para a Itália, vai para a Grécia. Obrigado pela tua presença aqui, Wesley. Obrigado, meu querido. E falo isso porque na volta ele vem nos contar as novidades, né, lá da Grécia. Da economia, né? Da Europa lá. Economia da Europa. A gente está de férias, mas está olhando tudo, né, Silvio? E o Wesley tem esse condão. Eu, como jornalista, eu entrevistei muitas pessoas, dezenas, centenas de empresários e tal, mas eu vou contar aqui, não é jogar flores no Wesley, ele nem precisa disso, um camarada que tem
uma vida própria e tal, enfim. Mas são muito poucos os empresários que têm esse discernimento dele. Ele vai procurar cultura e tal, e essas outras experiências e tal. Isso é importante para o Brasil. Quer dizer, o próprio Brasil que nós sonhamos precisa ter empresários do porte, do estilo e, sobretudo, do discernimento intelectual do Wesley. Wesley, a tua viagem aí, vamos falar rapidinho sobre ela. Não, são dois berços do humanismo, né, Silvio? Roma, Império Romano, né? E a Grécia, a antiga Grécia, quando nascem as grandes culturas de reconhecimento do valor do ser humano. Né? Então, tantas coisas existem hoje herdadas dessas culturas. Então, quando a gente vai fazer um passeio, vai fazer um relax, vai para onde tem uma coisa nobre para aprender, para viver. Uhum. Né? E a Itália tem seus 1000 encantos, a Grécia tem uma outra lógica, uma outra cultura, mas é sempre um descansar, mas não é ócio. Né? É um descansar também de aculturar-se. Isso é importante, né? Quando a gente viaja, e quem tem esse discernimento viaja exatamente para isso, aproveitar um período de desligamento daquilo que ele está fazendo, né? Para ter uma novas experiências e tal, e trazer essas novas experiências, não só para a sua vida particular, mas no caso, como é o caso do Wesley, para a sua empresa. Nós estamos agora falando em empresa, Wesley. Nós temos aí agora setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, o último quadrimestre de 2025. Como é que você está vendo aí a economia? Cara, eu estou bastante preocupado. Eu não chego a estar pessimista. Estou bastante preocupado porque o que a gente nota um pouco espalhado, assim, né? Muitas pessoas, muitos negócios querendo fazer, querendo investir, querendo melhorar, mas um grande receio. Poucas pessoas ou poucas possibilidades de compra de investimento. O que significa isso, né? Eu quero inovar na minha fábrica, mas não quero investir na nova máquina. Aí não compra a máquina do cara que vende máquina da fábrica da outra. Aí ele também quer inovar, mas não é momento de investir agora. Segura. Nós estamos numa crise, numa redução, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Tira o pé do acelerador. Tira o pé do acelerador. Tá. Fora isso, nós temos um grande problema, que é trabalho. Nós estamos vivendo uma crise de profissionais aptos ao trabalho sem precedentes. Nós estamos hoje recebendo nas empresas a chamada geração Y. É uma geração que já nasceu no contexto digital, é uma geração que não suporta comando, é uma geração que não gosta do contato direto humano, é uma geração que tem um nível de criatividade baixo. Individualista. É uma geração individualista, cheia de certezas. Tem certeza sobre tudo. Esse conjunto dentro de uma companhia produz um profissional inerte. Esse conjunto não gera um profissional de eficiência, que vai ajudar, vai produzir, vai crescer. Gera um profissional que, com muito pouco empenho, espera reconhecimento. Soberba, né? Aí agora começa a somar. Nós temos um processo de inflação. Nós temos uma economia sustentada à base de planos de governo. Tem 60 milhões de pessoas que têm a sua renda, o seu dinheiro oriundo do governo. Programas do governo. Aí tu pega e olha assim, 60 milhões de programas de governo, tem mais funcionários públicos, mais 13, 14 milhões, tem mais velhos e crianças, tem mais 50 e poucos milhões. Quando tu vai olhar, a gente tem 30 milhões, 40 milhões no máximo de pessoas que realmente produzem dinheiro, produzem riqueza, produzem bens, produzem serviços, para sustentar 150 milhões de pessoas. Aí tu pega essa dureza, bota com gente que não quer trabalhar, bota numa condição social de todo mundo estar preocupado com seus direitos, tu bota numa condição de redução do nosso nível industrial, ou seja, redução da nossa capacidade de gerar valor agregado. O Brasil é maravilhoso na geração de commodities agrícolas, por exemplo. É top, né? É top, mas ali tem muita tecnologia. Essa tecnologia, ela fica na commodity. A indústria está sofrendo horrores. Nós estamos perdendo, o caso clássico de exemplo que a gente dá, estamos perdendo agora a Taurus. A Taurus, a empresa sempre foi difícil, está num segmento difícil, sempre teve posições agressivas com a sua antiga parceira de competição, aí, a Rossi, comprou e fechou a Rossi, mas eles estão levando fábricas para fora. Cara, estamos exportando o que então? Estamos exportando cabeça? Exportando tecnologia? E estamos produzindo peça e mão de obra. Então estamos ficando com a mão de obra e exportando penso e tecnologia.
Esse futuro é nefasto. Aí tu pega uma taxa de juros alta, dificulta o investimento. Tu pega uma taxa de juros elevada, dificulta o acesso à moradia, à construção civil, que é o primeiro grande alicerce do movimento econômico. Está apertando demais? Está apertando demais? Tu olha, difícil ter gente, difícil perdendo capital intelectual, difícil fazer investimento, difícil de vender para se cacifar e poder investir. Agora, o Brasil vê, nossos governantes hoje veem os Estados Unidos como um colonizador. Mas é nosso principal cliente. Quem no seu negócio trata mal o cliente? Vamos lá, nós não podemos tratar mal o cliente. Ok, nosso maior parceiro de exportação é a China. O que eu vendo para a China? O que a nossa indústria vende para a China? A nossa indústria não vende para a China. A nossa indústria vende para os Estados Unidos. E agora o que os Estados Unidos quer? Que a China compre 4 vezes mais soja dos Estados Unidos. Pô, vai tirar o que a gente vende para a China? Por causa dessa briga aí, né? Na verdade, o Wesley, o que eu vejo é o seguinte, né? Porque nós estamos num quartel, assim, do quartel no sentido do quadrante, vamos botar quadrante, do Brasil, do ponto de vista de tempo, em que está se dando muita ênfase a questões ideológicas e não mais técnicas, mais, digamos assim, voltadas para aquilo que realmente interessa. Essa briga do governo com o atual governo brasileiro com os Estados Unidos é uma questão ideológica, né? Porque ele está fazendo uma certa aproximação com a China, que ideologicamente é uma antítese americana do ponto de vista de um Estado democrático, liberal, com liberdades individuais e tal. Então, isso não pode trazer prejuízo para o Brasil, é como tu diz, né? Nós não podemos brigar com o maior parceiro, até porque nós dependemos muito desse parceiro, não só do ponto de vista cultural, né, que é uma relação cultural há muito tempo, mas também do ponto de vista de agregados econômicos. Não, é que a gente se colocou numa condição, Silvio, de terceirizar o penso, terceirizar a criatividade, terceirizar a criação. O Brasil foi um dos primeiros a ter carros elétricos na década de 70, mas não tem mais indústria automobilística brasileira. A nossa indústria aeronáutica é forte, Embraer, que a gente tem uma parceria com uma internacional francesa. Imagina se eu brigo agora com os franceses, a nossa Embraer vai tomar um pau também? Então nós estamos num caminho difícil, um caminho difícil. E por que eu sou realista duro, mas não sou pessimista, né? Porque o brasileiro tem uma capacidade enorme de se adaptar. Olhando para frente, nós temos 4 meses de 25, um ano de 26, eleições. Eu não espero grandes mudanças até a eleição. Então, ou seja, a situação que a gente está de recrudescimento econômico, recrudescimento do desenvolvimento, da criação, da inovação, vai demorar mais 1 ano e meio nesse governo. Só que mesmo que troque o governo, que venha uma nova visão conservadora, não gosto da expressão uma visão liberal, me parece que vamos numa linha menos política, né? Uma visão mais conservadora. E mais desenvolvimentista no sentido de investimento para crescimento do produto. A gente hoje depende de tudo. A gente não faz pesquisa de desenvolvimento. É pífio pesquisa de desenvolvimento feita no Brasil. Pega um exemplo, a nossa indústria farmacêutica. Nós temos patrimônio biológico mundial infinito no Brasil, mas não temos a capacidade intelectual, não no nível que poderia, não quer dizer que a gente não tem nenhuma, que poderia ter para explorar a biodiversidade da nossa Amazônia. Falta pesquisa e desenvolvimento, falta investimento. Quem é que vai botar esse investimento? As grandes casas mundiais. Então, o Brasil está no meio de um jogo de interesse internacional, onde a gente funciona para o interesse dos outros como mão de obra, como produção de comida, como produção de trabalho, como recurso mineral, como fonte, uma colonização, uma exploração colonial. O que antes levava madeira, hoje leva um trabalho. Não tem o penso. Nosso sistema bancário depende dos Estados Unidos, o nosso sistema de GPS depende dos Estados Unidos, o nosso sistema de comunicação e telecomunicação depende dos Estados Unidos, o nosso sistema de segurança telemática depende dos Estados Unidos. A gente não tem a indústria nacional, não tem a tecnologia nacional. Wesley, eu acho que nesse sentido que tu está colocando, eu sempre, sabe que eu, como professor de História do Pensamento Econômico, a gente trabalhou muito tempo para saber, assim, né, que essas questões que dizem respeito a por que certas nações deram certo e tinham tudo para dar errado, como o Japão, por exemplo, e aquelas que tinham tudo para dar errado e deram certo. Estas
elas tiveram, digamos assim, o discernimento político, intelectual, de criar líderes com excelência intelectual. Então, esse item, eu sempre bato muito nessa questão. Uma nação que tenha líderes com excelência intelectual, ela está muito mais avançada. Quando tu fala que nós não temos a indústria aqui de ponta, que não temos tecnologia, tudo isso depende do quê? Do pensar, do preparo, da capacitação técnica, da capacitação intelectual. Então, aí é que nós estamos pecando. E aí o problema todo é o seguinte, né? Tu falaste na geração Y aí. O que vamos esperar dessa geração? Silvio, assim, eu não sou pessimista por um único motivo, né? Já respondo o que a gente vai esperar dessa geração. O empreendedor brasileiro vive numa situação muito adversa. Taxas elevadíssimas, pouco incentivo do governo, pouca mão de obra. É uma situação muito adversa. Com um pouquinho que tem, produz muito. Imagina se a gente faz um ambiente competitivo. Vamos pegar o exemplo do nosso vizinho Javier Milei na Argentina. Em 1 ano e meio, a Argentina floresceu de novo. Caiu muito o poder de economia, por exemplo, da Argentina, porque ele era todo baseado na transferência de renda do Estado. Então, até tu devolver a população para uma produção econômica própria... A autopropulsão, né? Isso custou. Mas o que acontece agora? A Toyota leva a fábrica de carro para lá, não produz mais no Brasil. O avião está subindo, a Ford leva a fábrica de carro para lá, não é mais no Brasil. E assim a gente está vendo. Bastou 1 ano e meio de uma linha de retomada da inteligência, do penso, mas para isso tem que trabalhar. O empreendedor brasileiro trabalha, o povo brasileiro trabalha, mas nós precisamos de mais trabalho. É como se a gente estivesse em guerra. Nós estamos recuperando uma guerra, todo mundo vai ter que trabalhar muito. Mas hoje no Brasil tem um grande pedaço da população que não produz. Nós não vamos virar esse jogo com todo esse povo consumindo, sem produzir. Nós precisamos de um projeto econômico, mas estão colocando antes do projeto econômico, essencialmente, um projeto de poder político. Esse é o problema. É isso, meu amigo. Qual é a solução, então, final? Estamos encerrando o nosso tempo. Educação. É a partir daí. Se a gente não tiver um outro padrão de educação, estamos fora. Vamos dar o exemplo do que funcionou no Brasil. A educação dentro da empresa. Não é a universidade que forma para a produção, é a empresa. Então não é que a gente não sabe fazer, a gente sabe fazer. Agora a gente tem que estimular esse produtor de crescimento, de conhecimento, de investimento, de inovação, de riqueza. Deixe esses caras produzirem. Deixe os caras produzirem. Mas nós precisamos de mudar a nossa política daí. Mudar a nossa mentalidade e fazer com que os jovens, né, pensem também dessa forma. Que o jovem hoje, eu tenho netos, tenho meus filhos já têm mais idade e tal, mas eles precisam levar esse choque de realidade, né? E ver que eles precisam também, foi o presidente Winston Churchill que disse que o seguinte, né, que se nós não podemos dar para os nossos jovens no mundo hoje, nós temos que prepará-los para o mundo de amanhã. Então, isso nada mais é do que centrar a coisa no preparo técnico, capacitação, nível intelectual, ou seja, excelência intelectual. É a única saída, meu amigo. Um grande abraço e até Obrigado mais uma vez. Tu tira cada coisa de mim que nem eu me lembro que eu sabia. Mas agora está gravado, tá? Um abraço, valeu. Obrigado, um abraço. Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. 25 anos no ar, né? Lá em 2000 começamos o programa na TV Guaíba. Hoje é um programa já consolidado e, sobretudo, porque ele traz aqui pessoas que nos transmitem, e a vocês também, naturalmente, conteúdos importantes de vários segmentos da sociedade, principalmente aqueles em que estamos assentados na nossa economia e na sociedade de modo geral, porque a economia, de certa maneira, ela faz parte da sociedade. Bom, hoje eu estou trazendo aqui um colega economista também, que é engenheiro civil, que é o Osmar Sadi Neder. Osmar, muito obrigado pela tua presença aqui, muito bom te receber, né? E um camarada que tem uma trajetória extraordinária na sociedade do Rio Grande do Sul, e que faz um trabalho muito bom na área de engenharia, né? Na área de engenharia de riscos, né, Osmar? Engenharia de riscos, que é onde a sociedade tem as condições de se precaver contra as incertezas e com a continuidade do seu negócio, com a continuidade do seu capital e a forma dele fazer isso de uma forma mais técnica, científica, porque o seguro ele é muito importante. O seguro no Brasil representa 6% do PIB. 6%? 6% do PIB.
Então, há 45 anos eram 2%. Então, ele cresceu bastante. Isso mostra como a sociedade brasileira tem aceito essa questão do PIB, dessa questão do seguro. Os seguros são mais variados. E essa consciência de se precaver contra o risco teve uma evolução bem expressiva nos últimos anos. A Avalbras, que é a tua empresa, a Avalbras Limitada, ela começou em 1992, uma empresa portanto, que já tem uma trajetória, né? E certamente essa consciência que as pessoas têm, o Osmar acho que vai concordar comigo, ela parte também do trabalho que vocês fizeram na sociedade, mostrando para a sociedade a importância do seguro. Sim, e o meu trabalho, eu sempre fui perito de engenharia no seguro, ou seja, eu estava na ponta, que via o sinistro e trabalhava no sinistro para restituir o segurado de um dano sofrido. Então, mas ali é a finalização de todo. E aí a gente começa a compreender o seguro como um todo. E todo o processo e todos os atores estão juntos nesse processo na perícia. É o corretor, é a seguradora, é o segurado. E aí nós percebemos as ansiedades que faz o dono do imóvel, o dono do patrimônio, a se preocupar com a continuidade do seu negócio. Tu mesmo estava explicando, eu não sabia disso, naturalmente, a gente aprende muito, por isso que eu digo assim, aqui a gente aprende muito, o Osmar está trazendo muito aprendizado, inclusive para mim, que a primeira seguradora foi a Vera Cruz, que foi criada por Dom João VI, que coisa maravilhosa. Isso, Dom João VI criou 2 empresas quando ele chegou no Brasil, ainda trazido pelo Lord Cochrane, né? E uma foi o Banco do Brasil, e a outra foi a Vera Cruz Seguros, ou seguradora Vera Cruz. E 2 segmentos importantes, né? Banco do Brasil, porque o banco seria um banco fundamental, né? Principalmente um banco do Brasil, que é um banco público e tal, que foi um grande fomentador do desenvolvimento econômico, né? E a seguradora, como é que a questão da seguradora? Como é que o empresário hoje vê a questão do seguro? Claro que ele já hoje está muito mais bem ambientado, está muito bem já sabendo, né, do que é a importância do seguro. Nós temos vários tipos de seguros e que são todos eles importantes na forma como eles acontecem. O seguro habitacional, por exemplo, ele é obrigatório. Ele visa preservar o patrimônio do banco enquanto o imóvel está sendo pago. O imóvel está sendo pago. Daí o seguro habitacional ele tem sua importância. Então, lá no início ele tinha 7 coberturas, hoje ele tem menos, ele era mais abrangente. A essência daquele modelo era exatamente preservar o patrimônio do banco, mas também dar garantia que a pessoa pudesse viver tranquilamente durante o tempo de pagamento do seguro. Então, o seguro sempre tem 2 viés, o viés do segurado e o viés daquele que busca o seguro, no caso dessa parte. O empresário e o condomínio, eles precisam estar cada vez mais atentos, né? Precisam estar cada vez mais atentos. Nós estamos com mudanças extremamente importantes ali na questão climática. Então, e do nada, o acidente, vamos dizer o seguinte, o risco de engenharia, ele acontece assim, às vezes, ele demora muito pouco, demora assim 15 minutos. Mas tu tem que precaver um ano inteiro, às vezes mais anos. Então, mas tu tem que fazer o seguro corretamente. Acredito que nós temos que crescer muito ainda na consciência total. Na consciência total, eu acho que ainda nós temos muito a visão só do corretor, mas acredito que outros segmentos da sociedade deveriam se preocupar, entre os quais, na minha forma de ver, seria importante que as universidades também mostrassem o seguro. Porque o seguro ele não está sendo corretamente entendido pelo segurado. Mas a seguradora, vamos dizer o seguinte, a seguradora vai dar o final baseado num contrato de risco com muita formatação jurídica e o segurado ele muitas vezes faz isso ali como uma obrigação e às vezes até como uma venda casada num banco. Que ele é obrigado a fazer. Que ele empurra um seguro também nessa parte ali. Então ele não imagina que ele vai precisar, mas quando ele precisar, ele pode perceber que o seguro que ele fez não era o seguro mais adequado. Perfeito. E para isso, existem as empresas de engenharia de risco, que elas fazem o desenho, a formatação do seguro. Que é o caso da Avalbras. É o caso da Avalbras. Então, dentro dessa parte, é fundamental ter o seguro. E eu chamo a atenção agora o fato novo,
que eu ainda não sei como as seguradoras estão montando, mas nós vamos estar sendo inundados por drones, né? Uhum. E como vai ser enquadrado o drone, porque ele pode trazer vários prejuízos. Então, ou seja, tudo que voa é problema, os balões, né? Já vimos aí a questão do balão agora 2 semanas atrás, né? Sim, a tragédia que Lá em foi Santa ali Catarina, né? em Santa Catarina. Mas, Osmário, eu quero aproveitar a tua presença aqui, o teu conhecimento e tal, a tua experiência nessa área, que nós temos aí também agora muitos sinistros que acontecem em função não de fogo, não de outra questão de estrutura e tal, mas de enchentes, né? Tivemos enchentes no ano passado, estamos tendo agora, não da proporção que houve no ano passado, mas fala um pouquinho sobre a questão da enchente. O seguro das enchentes, ele é qualificado como cobertura de inundação ou de alagamento, né? Em tese, a inundação vem pela elevação dos leitos dos rios, né? E o alagamento viria pela elevação dos terrenos a partir das ruas. Então, mas na prática, eles hoje já não fazem mais diferença, mas essa era o conceito teórico de inundação para diferenciar de alagamento. Praticamente a água vai acontecer a mesma. Esse é um dos problemas que eu acredito que hoje o que mais tem seguro de inundação, de alagamento, ainda é o seguro habitacional, porque ele vem dentro de uma cláusula obrigatória. Uhum. Mas hoje nós temos eu falei com várias empresas corretoras, e eles têm muita dificuldade de ofertar aqui em Porto Alegre esse tipo de seguro, porque o pessoal aqui ainda vive vamos dizer o seguinte, uma ansiedade de que a qualquer momento pode retomar, e baseado que o risco é praticamente certo, então o risco tem que ser aleatório para ser um risco segurado, e ainda não foram tomadas medidas todas cautelares. Então hoje poucas seguradoras têm em oferta esse tipo, mas acredito que sim, nós precisamos caminhar mais para domar a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos precisa ser domada para o seguro, vamos dizer o seguinte, retomar a questão natural aqui no Rio Grande do Sul. E aí entra uma questão que é fundamental, que é o seguinte, aliás, o berço das políticas de meio ambiente foi criado aqui no Rio Grande do Sul. Então aqui, de lá para cá, quer dizer, houve uma... Claro, nós sabemos que a questão da sustentabilidade do processo econômico, ela necessita também respeitar a natureza. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, radicalizou-se demais isso aí. A questão do Rio Guaíba, por exemplo, tu falaste da Lagoa dos Patos, que é a consequência lá. Mas a questão do Rio Guaíba, esse assoreamento do Rio Guaíba, nós estávamos conversando ontem num programa que eu participei, na verdade não é só areia que está lá, que é uma coisa natural da coisa. Lá tem televisão, tem armários, tem camas, tem um montão de instrumentos, de utilidades domésticas que foram descartadas, que estas sim estão agredindo o rio. Então é preciso desmistificar essa questão de que o desassoreamento vai agredir o rio. O rio está sendo agredido exatamente por falta de desassoreamento. Sim, e nós precisamos entender o que está acontecendo. Se nós olharmos, por exemplo, a Lagoa dos Patos, antes ele vem pelo Delta, depois ele vem pelo Lago Guaíba, mas antes disso ele vem lá de São José dos Ausentes. Ele carrega toda aquela água que vem das encostas, ele traz madeiras, traz terras, traz uma série de coisas. E o que acontece com a Lagoa dos Patos? Ela tem 17 rios que entram, e ela só tem uma foz, que foi estreitada, e junta-se o vento, o vento sul, e o que vai fazer? A água ainda sai, mas vai haver uma decantação dos materiais. Por exemplo, um dos problemas é a areia. A areia é uma decomposição do granito, mas do basalto, quando ele termina, ele vira argila. Então, se nós não tirar esse material, o que nós estamos deixando acontecer? Não estamos fazendo, estamos deixando acontecer. Que ao se sedimentar, ele gera uma nova topografia do fundo da lagoa, o fundo do rio. E nesse momento, vai se precisar menos água para formar as novas enchentes. Uhum. Se nós não retirarmos isso aí, nós estamos ajudando a facilitar a questão das enchentes. Eu acredito que nós precisamos ter em conta que as águas em velocidade que descem ali o Rio das Antas, elas chegam praticamente a uma velocidade um pouquinho maior que zero na foz da Lagoa dos Patos. Enquanto isso, as argilas, as areias, elas decantam e precisa sim, até para a questão da navegação também, nós temos um problema que também atinge
o transporte e a A aquaviária. economia, né, de modo geral. E aí resultando problemas para a economia. Com certeza. Bom, é um papo maravilhoso esse com o Osmar. Eu até vou convidar para ele vir mais vezes no programa, né? Mas aqui nós temos tempo limitado, tem vários outros componentes aí do programa também que vão trazer o seu recado. Mas, Osmar, fiquei muito feliz em conversar contigo, esse teu conhecimento, essa tua forma de, inclusive, simples, né, e bem objetiva de tratar o problema. Eu vou te convidar para vir mais vezes no programa, para trazer, de repente, criar um quadro até sobre esses assuntos, que é uma coisa que ninguém fala. Quer dizer, e isso é fundamental, porque não adianta a urbanização da sociedade, a urbanização das cidades, se não houver paralelamente, ao mesmo tempo, concomitantemente, um cuidado com a infraestrutura. E isso aí é infraestrutura. Tá bom? Isso é infraestrutura. Deixa eu só concluir. Foi não. Uma das coisas que eu não vi o pessoal falar da grande mídia, nós temos aqui na região metropolitana que alimenta o Rio Guaíba, o Lago Guaíba, a Lagoa dos Patos. São muitas cidades, mais de 20, e elas produzem esgotos. Esses dejetos, sejam eles industriais, sejam eles humanos. E eu fiz uma estimativa por baixo, isso aí dá mais ou menos 14 milhões de metros cúbicos por dia que entram e que saem. Então são elementos sólidos que entram no rio de outra forma. Eles entram numa velocidade maior e saem numa menor. Então, por isso, precisa ser desassoreado. Precisa ser desassoreado. Abrir o caminho, né, para isso. Para isso ali, ou seja, esse volume de acomodação orgânica precisa ser removido. Perfeito. Um grande abraço, até uma próxima entrevista. Até uma próxima. Parabéns pelo trabalho aí. E qual é o teu telefone para contato lá da Valbras? São 3 telefones. Vamos só um que tu te lembra. Só o celular. 51-999-129772. Está aí no vídeo para você. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, Osmar. Obrigado, filho. Muito bem, para terminar o programa dessa semana, vamos concluir o programa aí com uma chave de ouro, né? Trazendo, claro, aquele que é o cara que mais entende de contabilidade no Rio Grande do Sul. Eu digo isso com autoridade, porque afinal de contas eu conheço essa figura e trabalho com ele há muitos anos, desde a década de 70. Salésio Agostinho, prazer em te tê-lo aqui novamente no programa, né? E digo isso aí que é correto, né, Salésio? Porque tem um cara hoje, tem um ícone da área de contabilidade no Rio Grande do Sul e até tu é um cara que nem contribui com isso, apenas com o teu serviço. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que foi conquistada, né? E reconhecida. Tu sabe, Silvio, em termos de contabilidade, as pessoas pouco entendem, tá? Tanto é que hoje no Brasil é muito fácil manipular informações. É muito fácil, né, alterar resultados. Hoje, empresas deficitárias, né, estão gerando lucros fictícios para distribuir dividendos, enfim, para mandar recurso para o exterior através de resultados que não existem, tá? Mas as pessoas, elas entendem muito pouco e não há um interesse no governo, não há um interesse em transmitir esses conhecimentos, porque no momento em que a sociedade fica sabendo como é que um patrimônio é constituído, ele vai estar um pouco mais certo, ou a sociedade vai ficar um pouco mais protegida e não poderá fazer o que está sendo feito hoje, essa manipulação total, né, de resultados. Tá? Mas as pessoas muitas vezes não entendem que o contador ele tem uma profissão diferenciada das demais, né? Porque o contador ele estuda o patrimônio das pessoas para que ela prospere, não é isso? Para que ela tenha lucro, para que ela tenha resultados positivos, enfim. Só que esse patrimônio, tá? Não nasce, né, de forma... é o próprio profissional, é o próprio contador que cria esse patrimônio, diferentemente do advogado, porque o advogado analisa as leis e quem cria a lei é o Congresso Nacional, não é isso? O médico cuida do corpo humano, mas o corpo humano também é criado pela natureza. O contador não. O contador examina um patrimônio e esse patrimônio quem faz é ele, quem elabora é ele, através dos atos de gestão. É por isso que eu digo sempre, e o Estado tem que começar a se preocupar com isso, que o contador ele tem que estar protegido.
Porque se é ele que cria o patrimônio, é ele que gera o resultado, né? O que acontece com isso? Ele tem que ficar protegido para não ficar submetido, para que ele não está subordinado a quem gasta. Então, a riqueza tem que estar protegida e esse profissional que ratifica todas essas informações também tem que estar protegido, coisas que não acontecem, porque muitos profissionais são obrigados a alterar resultados sob pena de perder o seu emprego, e perdendo o emprego, evidentemente, que gera uma instabilidade familiar, uma instabilidade, né, para ele mesmo. Então, o Estado teria que proteger esse profissional, e é um item, um detalhe que seria muito importante que o Estado, né, pudesse pensar nisso, Silvio, porque claro, o patrimônio ele gera emprego e renda, e essa riqueza tem que estar protegida e o contador tem que estar protegido. É a partir do patrimônio. Vocês viram como, além de conhecimento que o Salésio tem, ele é apaixonado pela contabilidade. Isso é importante, né? Porque tu vê que quando ele fala com paixão, com conhecimento, profundidade e tal. Isso é uma coisa que entusiasma a gente, né? Porque, na verdade, quando a pessoa mostra que ele está... A vocação do Salésio é ser contador, né? E ter todo esse conhecimento e desenvolver e passar isso para vocês e, sobretudo, para as gerações novas de contabilistas, de contadores, enfim, que estão vindo por aí. Bom, professor, aqui tem um professor também, que é o José Carlos Menezes, de Blumenau, Santa Catarina. Aliás, conheço uma bela cidade. Ele está perguntando aqui para o professor Salésio o seguinte: professor Salésio, do ponto de vista contábil, qual é o impacto no patrimônio das empresas exportadoras do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump? Pois então, a pergunta é uma pergunta, de certa forma, muito simples, né? Mas que hoje está sendo também manipulada, entende? Através deste aumento das tarifas de importação, né? Tarifa de importação, o brasileiro, o governo brasileiro está manipulando a informação. Ele tem que entender duas coisas. Primeiro, que quem paga o imposto de importação é quem importa. Quem é que está importando? É o governo, são as empresas americanas. Então, elas que estão sendo majoradas através deste aumento de alíquota. Muito bem. Ora, você sabe muito bem que o preço de venda de um produto ele é constituído pelo custos mais despesas, não é isso? Mais o retorno do capital investido, mais a rentabilidade, mais o lucro que se quer. Então, o somatório desses elementos, né, custo mais despesas fixas e variáveis, mais a carga tributária, mais o retorno do capital e mais o lucro que a pessoa quer, é o preço de venda. Então, esse é o preço de venda estabelecido para que as pessoas venham a adquirir o produto. Evidentemente que o custo fixo, não é isso? Ele pode ser alterado para menos no momento em que tu vendes mais, no momento que tu produzes mais. Ele também pode ser aumentado ao preço do produto no momento que tu produzes menos ou vende menos. Então, esta é a fórmula que se estabelece o preço de venda. Quando se quer vender um produto, o que é que se faz? Né? Eu tenho aquele preço de venda, a pessoa que vai comercializar aquele bem, evidentemente que também vai fazer o estudo para verificar o por quanto ele pode colocar no mercado consumidor. E é assim que faz o quê? O importador verifica o quanto custa o produto, né? Depois ele acrescenta a esse produto o imposto de importação e depois mais todos aqueles custos, despesas e rentabilidade para ver se dá para vender no mercado em que ele está colocando a mercadoria. Se aquele preço é inviável, evidentemente que o comerciante, né, ou seja importador ou não importador, vai simplesmente dizer, olha, eu não vou poder comprar porque o teu preço, incluindo todas essas rubricas que me estabelecem o preço da mercadoria para revenda, né, está muito acima do mercado. E aí não vende. Então, o que é que faz? O que é que deveria fazer, neste momento, o exportador e o importador? Verificar como é que está a sua margem, é isso? Qual é o preço de venda?
verifica o quanto seria majorado com essa sobretaxa da importação e estabelece, olha, o meu preço com essa sobretaxa está X. Muito bem. Aí se verifica se aquele preço é compatível ou não é compatível com o mercado externo. Se achar que é incompatível, chama o importador e tenta negociar com ele. Muito bem. Muito bem. Se não consegue fazer isso, o que é que o governo tem que fazer? O governo tem que reduzir a sua carga tributária que ele cobra na produção deste bem para contribuir com a redução deste preço para viabilizar a exportação. Porque cada insumo inserido numa mercadoria que vai para a exportação, que vai para fora do Brasil, existe uma carga tributária elevada. Me entende? Não quando sai, mas quando entra a mercadoria para a produção. Existe também um fator social, que é a mão de obra, enfim, que é os encargos sociais que incidem sobre isso. Então, nesse momento, o que é que acontece? O exportador, o importador e o governo têm que sentar e buscar uma solução para que esse produto seja compatível, para que haja condições de ser negociado. O que não pode é simplesmente o governo chegar e dizer, olha, eu vou abrir uma linha de empréstimo para essas empresas que estão com dificuldades de colocar os seus produtos no mercado. Isso ele não poderia fazer, ele não poderia endividar essas empresas, ele teria que colaborar com essas empresas na solução do problema, reduzir a carga tributária desses insumos que são colocados nesse produto que está indo para o exterior, não é isso? Reduzindo para reduzir o preço de venda, ou naqueles produtos perecíveis, naqueles produtos que não dá tempo para fazer uma colocação em outro mercado, o governo poderia comprar essas mercadorias e colocá-las no mercado interno, porque o produto exportado, na maioria das vezes, são produtos com melhores qualidades, e aí facilitaria, inclusive, a venda interna. O que não pode fazer é isso, é o governo simplesmente achar que as empresas, os importadores e exportadores, os empreendedores, se virem, ok? E que o governo não tem nenhuma participação, que o governo não está preocupado com isso. O governo tinha que se preocupar, porque o governo é o gestor da economia. Ele tem que saber como resolver isso. E tem mais uma. Aqui, ó. Você sabe que agora, a partir do ano que vem, entra em vigor o IBS e o CBS, não é isso? Através dessa reforma tributária. Você sabia que através da inclusão, né, dessa nova tributação, a carga tributária vai ser superior, vai aumentar em 50%, em média, mais de 50% do que é cobrado hoje? Olha só, numa exportação, é isso? Numa exportação, quem é prejudicado é o consumidor de outros países, não é isso? Porque o produto lá vai custar mais caro. Ou ele compra, não é isso? Ou simplesmente deixam de vender. Então, quem vai estar prejudicado é o povo do país que está adquirindo a mercadoria. Agora, aumentar a carga tributária no Brasil, quem é prejudicado, quem recebe todas as consequências, é o povo dele, é o seu povo. Meus amigos, a nossa carga tributária é violenta, já não dá mais para colocar no mercado produto. Tudo isso para sustentar um poder judiciário, para sustentar um poder legislativo e para sustentar um poder executivo que está inchado, que está gastando mais do que as suas necessidades. Mas quem tem que trabalhar, não é isso? Quem tem que produzir, né? Somos as pessoas que aqui estão, que as pessoas que estão tocando, mediante uma carga tributária absurda, que não dá nem sequer para adquirir os produtos, porque também o salário mínimo está lá embaixo. Ou seja, um salário mínimo incompatível com os valores das mercadorias internas.
Tudo isso em razão de uma carga tributária elevadíssima. Então, o que nós temos que fazer é começar a examinar os custos, não é isso? As despesas, e poder reduzir tudo isso, porque a partir daí, no momento que se reduz tudo isso, nós vamos ter um país melhor. O que não pode é continuar como está. O poder legislativo gastando que um absurdo, o poder judiciário gastando que nem uns loucos, né? O poder executivo também gastando como uns loucos, querendo suprir tudo isso com aumento de imposto, como se os impostos saíssem, né? Como esses tributos todos saíssem do céu, que Deus desse para ele. Não, quem paga tudo isso é quem trabalha. Não é isso? E o Estado tem que colaborar com isso, reduzindo seus gastos, ok? Para, com isso, reduzir essa carga tributária, para reduzir o preço de venda da mercadoria e para que nós temos mais condições de colocar mais competitividade. E é isso. Então, nós não podemos ficar reclamando, reclamando do presidente norte-americano, porque o presidente norte-americano está preocupado com a economia dele. E nós temos também que nos preocupar com a nossa economia. Nós temos que verificar essas importações de produtos supérfluos, subprodutos, essas quincalharias que vêm da China. Nós temos o quê? Que fazer com que essas coisas parem também de vir para cá, para dar emprego e renda para quem aqui trabalha. Muito bem, Salésio, muito bem colocado e bem esclarecido. Aliás, na resumida total, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Isso aí é que está hoje sufocando a nossa economia. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí o teu livro, né? Trajetória do profissional Salésio D'Agostin, em busca da valorização da profissão contábil. Quem trabalha nesse meio tem obrigação de ler essa obra do Salésio, porque ali tem toda a história e é importante para o profissional. E é gratuita, os colegas podem passar ali no Sindicato dos Contadores e pegar o exemplar, porque aqui conta a história de como o Sindicato dos Contadores foi constituído. Perfeito. Felicidade, um grande abraço. Um grande abraço. Nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Tenham todos uma bela semana de trabalho. Até a semana que vem.